Já canta há muitos anos, já canta há muitos anos, não vou em toda a função. Arranco ponta de touro, meu bem quebra fura de avião. Nunca ciente, o meu bem que pra mim teve essa ação. O diabo escondeu. Bom dia a todos e todas na página Na Identidade do Capoeira. Hoje um programa extraordinário, de manhã, né, mestre Dunga? Meu camarada de todas as noites, algumas tardes e quiçá algumas manhãs, hoje é o quiçá então, né? Sejam todos muito bem-vindos e hoje a nossa entrevista é com duas personalidades da capoeira, mestre Val Boa Morte, que encontra-se na Austrália, e mestre Marcos Gitaúna, que daqui a pouco vai estar conosco, que está na Argentina. Dois opostos, lá na Austrália agora é noite, aqui na Argentina e no Brasil de manhãzinha bem cedo, para vocês verem que, graças a Deus, a tecnologia nos proporciona isso, né? Um bate-papo assim com dois extremos ao mesmo tempo e com certeza duas histórias diferentes que nós vamos ter o prazer de escutar hoje. Um bom dia, mestre Val Boa Morte, muito obrigado. Já antes de tudo, pedir desculpa pela minha lambança de ontem, né? Já vou pedir desculpa ao vivo, que a entrevista era para ter sido ontem e a gente teve que transferir para hoje, mas tudo bem, tudo se encaixa, tudo fica aqui, mas achei por necessário também fazer o meu pedido de desculpas ao vivo aqui, para que todos saibam que o erro foi meu. Bom dia, mestre Dunga, e é tudo com vocês por enquanto eu espero o mestre Marcos entrar aqui. Um bom dia aqui no Brasil para as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite para o mestre Val Boa Morte, que está na Austrália, e lá são 10 horas da noite, ou quase 10 horas da noite, conforme o relato do mestre. Também queria saudar as pessoas que já estão conosco, nos assistindo aqui, né? São todas muito bem-vindas. Comentários podem fazer, nós durante a transmissão vamos ler os comentários sem problema nenhum, vamos passar aí as falas para o mestre, avisar quem chegou, avisar dos recados, e de imediato eu vou passar a palavra ao mestre. A gente está aguardando o mestre da Argentina, que vai chegar também, mas vou passar o mestre Val Boa Morte para ele contar um pouquinho aí de como ele começa, como ele conhece a capoeiragem, né, de como é esse início do mestre junto a essa nobre arte da capoeira. Mestre, boa noite para o senhor, bom dia aqui, fique à vontade, é tudo com o senhor. Bom dia, mestre Dunga, bom dia, mestre Fly, né? Bom dia, boa noite, boa madrugada para a comunidade da capoeira no mundo, né? Aqui são 10 e pouco da noite, de sexta-feira. Desde já gostaria de agradecer, né, esse carinho que vocês têm, né? Esse trabalho maravilhoso que vocês têm realizado com a capoeira, né, com os mestres da capoeira, com as pessoas que têm um trabalho sério com a capoeira. Acho que isso é muito importante, né, esse meio de comunicação. E eu sou fã, né, sou fã do trabalho de vocês. É difícil, às vezes, acompanhar pelo horário, né, mas eu sempre assisto depois, né, porque os horários são todos diferentes e aqui, por exemplo, às vezes dificulta, né? Nós estamos 14 horas na frente, né? Mas, falando um pouco de mim, né? Eu sou de Salvador, do bairro da Liberdade, né? Nata da capoeira, da Bahia. E eu iniciei a capoeira aos 9 anos de idade. Eu tenho 53 anos de idade hoje. E meus primeiros passos com a capoeira, né? Eu mesmo no bairro da Liberdade, né? Eu sou do Largo do Tanque, entre Liberdade e Largo do Tanque, é todo parte da Liberdade, que onde tinha a roda do Gengibirra, tinha a roda do mestre Valdemar lá na Perovais. Então eu venho dessa época, né, dessa galera maravilhosa, né? Então a capoeira estava em todo lado, né? Então
Inclusive, na minha família, tem um tio que fez capoeira e falava da capoeira, mas era um lance proibido, né? Que a família ela não apoiava. O meu pai era completamente contra, né? Como naquela época, como muitos nós, não era algo aceitável, né? A capoeira era discriminada, infelizmente, né? E, bom, como criança, eu me apaixonei, via por todo lado, aquela coisa, a capoeira, ela nasceu em mim, algo que, como eu falo no meu texto, é algo mágico, né? Ela acontece. E a capoeira estava em todo lado. Em Salvador, meu primeiro contato mesmo, que eu vi um grande espetáculo de capoeira, foi uma roda que eu vi lá no Parque da Cidade. Eu era criança e fiquei impressionado, né? Meu grande irmão aí, mestre Marcos de Itaúna. E aí, Ô, mestre, seja bem-vindo, mestre. salve, salve, bom dia a todos. Bom Sem dia. vergonha a Bahia, né? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela paciência, mas a conexão foi um pouco complicada, mas já estamos aqui firmes e fortes. Beleza. Já conversaríamos com o senhor, mestre. Já vamos só terminar de ouvir o relato aí do mestre e boa morte, e aí a gente já passa a palavra para o senhor, tá bom? Continue, mestre Beleza, Valmo. Pois é, beleza. e essa minha caminhada começava na nossa rua com os colegas de rua, treinando entre meninos, né? Porque a gente juntou um grupo de amigos e começamos a treinar. E com a idade de 11 anos, foi quando eu conheci o meu mestre, o mestre Alfredo, né? Que inclusive o mestre Marcos de Itaúna também treinava com o mestre Alfredo, que nós somos da mesma escola, somos amigos há mais de há 42 anos já, que somos irmãos, né? Ou mais. E ele dava aula na escola, no Colégio Duque de Caxias, que era o ginásio que eu estudava. Eu, mestre Marcos de Itaúna também. E comecei a treinar com o mestre Alfredo, né? Então foi o meu primeiro mestre e único, né? Eu tive alguns mestres que me influenciaram, que me ajudaram, como o mestre No, o mestre Alabama, o mestre Boa Gente, que é o meu mentor na capoeira, né? E muitas outras pessoas, né, que ajudaram a gente na nossa caminhada, né? Mas, pois é isso. Sou filho nascido, criado na liberdade. Show de bola. Mestre, peço licença para o senhor. Vamos trazer o mestre Marcos, Gi- Marcos Gitaúna, é isso? Gitaúna, né? Marcos Gitaúna, primeiramente, bom dia para o senhor. A gente gostaria que nessa introdução o senhor pudesse também contar um pouco aí de como o senhor conhece a capoeira, de como o senhor começa nela, né, para a gente poder situar e até dar apresentar o senhor para o nosso público aí que assiste o programa. Bom dia, mestre, fique à vontade. Bom dia, um segundo. A zoada aqui da janela. Bom dia, bom dia a todos e todas que estão aí, né, presenciando essa entrevista de hoje. Bom, eu começo capoeira nos anos... Eu começo a capoeira no ano 75. Perdão, sim, 75. Meu irmão, eu tinha idade de 8 anos, meu irmão me convida para passear e conhecer o Mercado Modelo. E quando eu me aproximando do Mercado Modelo, vejo uma roda de capoeira, por primeira vez ali na minha vida, vendo a roda de capoeira, e entre as pernas dos curiosos que estavam presenciando a roda, vejo um homem fazer um movimento espetacular, o som do berimbau me atraía, quando eu vejo ele fazer naquele momento ali, aquele movimento que era hoje já conheceram isso, né? O chapéu de couro. É. E logo depois desse chapéu de couro, um peão de cabeça. Quando eu olhei isso em cima, cabeça raspada, e nas pedras, né? Fazer aquele movimento, eu fiquei impressionado e me apaixonei pela capoeira
nos meus 8 anos de idade. E a história é bastante interessante, porque quando eu chego em casa, eu vinha com meu irmão conversando, não, eu quero fazer capoeira, eu quero fazer capoeira. E quando eu chego em casa, que digo, quero fazer capoeira. A primeira voz que eu escuto é de minha avó, a matriarca da casa, dizendo, capo quê? Capo quê, menino? Capoeira é coisa de vagabundo, coisa de marginal. Como? Eu, não, mas eu quero fazer capoeira. Né? Aquele racismo estrutural que havia com a capoeira, né? Aquele preconceito histórico que já estava pregado na capoeira, já estava dentro da família, que hoje também, né, segue isso ainda em alguns setores dentro do nosso país. Bom, daí eu comecei no bairro, né, a ver capoeira com meus amigos. Naquele momento era Pina Inguim, que era aluno do mestre Traíra, e começamos a praticar a capoeira no bairro, só que minha família não queria que eu fizesse capoeira, então eu dizia que era futebol, né? Que ia para futebol, e aí eu começava a dizer que, bom, também o futebol não era muito aceitado também naquele momento, né? Mas era mais aberto, e aí eu escapava da gente e começava a fazer nossa roda de capoeira, jogar capoeira, praticar capoeira. E já nos anos, eu creio que foi no ano, se não me falha a memória, no ano 79, 79, ingresso no Colégio Duque de Caxias e conheço o mestre Alfredo, dando aula de capoeira aí, né? E aí era como muito ouvir aquela coisa organizada, aquela coisa bonita, o cuidado dele, e me amarrei e quis fazer a capoeira. Foi aí quando eu realmente conheci a roupa da capoeira, né? O abadá. Quando eu falo assim, eu quero ter o abadá. Aí quando chego em casa, que falo com minha mãe que queria o abadá, e ela me diz, não, abadá, você que vai fazer, né? Porque eu não sei, não vou fazer isso para você. Aí tá, não, ela chegou lá, fez meu abadá, chego na primeira aula que eu chego lá todo sujo, minha mãe, agora quem vai lavar é você. O abadá, quem vai lavar é você. E aí comecei com o mundo da capoeira, né? A treinar capoeira. Logo depois, já o mestre Boa Morte também não conhecíamos, já éramos estudantes juntos na aula, no colégio, e logo depois nos conhecíamos na capoeira. E seguimos nossa vida na capoeira, daí para cá. Assim foi como eu comecei a minha capoeira. E daí, bom, tive, com o passar do tempo, referência, né, com grandes amigos, a gente ia muito na famosa Praia da Cantagalo treinar. Uhum. Descíamos para essa praia, que era para o nosso. Hoje, essa praia para a gente é um templo dos capoeiristas. Muitos capoeiristas passaram por essa praça. E aí foi que, né, também essa pessoa que me motivou, me incentivou a fazer a capoeira naquela roda do Mercado Modelo, com o tempo conhecendo o mestre, e era o mestre Dor de Ouro. Sim. E aí ele foi o capoeirista, né, que me deu a luz, que me transmitiu aquela vontade de fazer a capoeira. Perfeito. Mestre Marcos, então vamos trazer de novo o mestre Val Boa Morte para a tela, para a gente continuar com ele, depois a gente pede licença, depois a gente continua com o senhor também. Perfeito. Mestre Val, conte um pouquinho para nós quais outras referências, como o senhor conviveu ali na Liberdade, provavelmente o senhor conheceu grandes capoeiristas. O senhor chegou a conhecer o mestre Valdemar. Conte um pouquinho da história de outros grandes capoeiristas com que o senhor conviveu ali na região. Ok. A partir de 79, né, que no caso foi quando eu passei a estudar no Duque de Caxias, nós, com o mestre Marcos de Itaúna, nós estudávamos juntos. Né, e nossa história praticamente caminhou lado a lado, né? E naquela época eu frequentava muito a casa do mestre Valdemar, grande mestre Valdemar da Paixão, né? E
eu, o mestre Marcos de Itaúna, né, terminava a escola, nós íamos para casa do mestre para sentar, bater papo com o mestre, ver o mestre fazendo brimbal. Né, o que eu estava conversando com o mestre Marcos de Itaúna outro dia foi que, infelizmente, né, não tínhamos uma câmera de fotografia ou filme, ou um celular, não existia isso. Né, e nem condições nós tínhamos de comprar um. Entendeu? Então, tudo isso é na memória. Né? E o mestre fazia os brimbal, a gente aprendeu como fazer o brimbal, o mestre tocava, o mestre testava os brimbal. Então, a gente passava tardes e tardes sentada lá com o mestre, só escutando o mestre ou assistindo ele trabalhando em cima da arte dele, né? Que era da fabricação do brimbal. O mestre Valdemar também acompanhou muito a gente, né, nas rodas da Lapinha, na Liberdade, né? Ele sempre teve presente também. Então, nós tivemos essa sorte de tê-lo em vida, né, bem próximo a nós, né? E também o mestre Caissara, né, que estava sempre nos eventos populares, especialmente na festa da Lapinha. Então nós tivemos a oportunidade de ter essa passagem com o mestre Caissara, as rodas do mestre João Pequeno, nos domingos. Todos os domingos nós estávamos lá. E tinha a roda do mestre Vigílio da Fazenda Grande, que era no domingo também, só que um pouco mais tarde. Então, o nosso tempo com a capoeira era full time, como fala em inglês, né? E domingo a domingo era capoeira. Mesmo contra a vontade da nossa família, a gente conseguia dibrar os nossos familiares e fazer as nossas peripécias. a gente conseguia fazer. Mesmo tomando surra depois, eu fazia, né? Levava meus irmãos comigo, né? Que eu tenho na capoeira, eu tenho mais. Na época eram mais de 3 irmãos meus, que é o mestre Ney Boa Morte, que mora aqui em Sydney, contramestre Dinho Boa Morte, e o professor, que é contramestre agora, Jorginho Boa Morte, que mora em Salvador. Então eu levava todas essas crianças comigo, para todos esses lados, né? E o senhor é o mais velho? Eu sou o terceiro, mas era o mais velho deles, né? Eu que cuidava deles, né? Na capoeira, era o mais velho, né? Aí, através, trouxe minhas irmãs também, mas só que ficaram somente 4, que somos os 4 que estamos até hoje com a capoeira, né? E tivemos muito contato com o trabalho do mestre Borgente, né? Eram as escolas mais próximas da gente, o mestre Borgente, o mestre No, né? O mestre Curió. A gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de conviver com todas essas pessoas, os que foram, que estão vivos, né? Graças a Deus, é um presente que não se apaga, né? Então tá. Mestre, de novo eu peço licença para o senhor, para a gente trazer o mestre Marcos, para ele falar um pouquinho, então, do mestre de vocês. Depois o senhor pode complementar, inclusive, né, para falar sobre o mestre Alfredo, né, e sobre a linhagem de vocês. Né? O mestre Alfredo é aluno do mestre Paulo dos Anjos, se eu não estou enganado, né? Paulo Isso. dos Anjos. Então, se o mestre Marcos puder contar um pouquinho como é que era a aula. O mestre Alfredo é formado em educação física também, né? Sim. Né? Então, conte essa história, como é que eram as aulas do mestre Alfredo, porque eu vejo ainda, e eu conheço o mestre Alfredo, e ele está em atividade até hoje, né? Em seguida eu vejo ele dando aula lá dos steps dele, fazendo treinos ainda de capoeira, né, dando suas armadas, colocando um alvo lá e dando armadas. Então, mestre Marcos, conte um pouquinho aí sobre a sua linhagem de capoeira e essa sua vivência junto com o mestre. Fique à vontade. Bom, sim, né? O mestre Alfredo, uma coisa muito particular que tinha ele, ademais que ele era muito exigente com a técnica, era a forma de como nos conduzia, porque se você ver, não temos muita diferença assim da distância da idade, né? Mas era aquela forma de como nos cuidava, né? Eu acho que foi importantíssimo
o método que ele utilizava para nos conduzir, porque olha que a gente nasceu num bairro, né, fomos criados no bairro da Liberdade, que é um bairro muito importante, histórico da capoeira, mas é um dos bairros mais proletários de Salvador, um dos bairros de maior quantidade de homens negros. E ali nós tivemos realmente o cuidado, né, a condução do mestre Alfredo, para que a gente não caia no mundo também da perdição, né? Porque não é somente ensinar a gingar ou a chutar, mas sim também orientar, né? Alfredo nos acompanhou muito nisso aí. Ele foi uma das pessoas que forjou muito também, fortaleceu a nossa educação. E isso é o que eu prego até hoje também, né, nos meus alunos, né? Ele tinha essa capacidade de condução muito forte, uma pessoa que, para onde ia, nos levava, nos acompanhava, mas nós também tínhamos aquela rebeldia, né? Como tem todas as crianças, o mestre Alfredo como que nos controlava muito assim, e nós queríamos cair no mundo, né? Então eu e o mestre Valbo Amor, e o mestre Alfredo, não, vocês não podem sair sozinhos, é muito perigoso, não sei o quê, né? Você não pode entrar em qualquer roda, não sei o quê, aí a gente ia. Tá certo, mestre Alfredo, depois a gente aparecia na Roda do Bonfim, a gente ia fazer roda lá na praia da Boa Viagem. Um belo dia, acho que foi, se não me recordo da memória, fomos fazer uma roda, acho que acho que foi na praia da Boa Viagem, ou foi no Maitá, estamos lá organizando a roda, papai, de repente, chega mestre Alfredo, e Que coisa. terminando, menino, eu falei para vocês não virem para rua, fazer roda na rua, não sei o quê, eu digo, mestre, aí a roda estava boa, uma roda muito massa, entre a gente, todas as capoeiristas jovens, né, e o mestre Alfredo não aceitava isso aí, mas fazia parte, né, dele queria nos cuidar, mas também o nosso espírito de capoeirista, né, o espírito natural da capoeira que nos impulsa na liberdade de querer, da fome de fazer capoeira, nos obrigava a escapar, aí a gente ia para a praia da Cantagalo, que era uma praia também muito marginalizada, né, mas que saiu grandes capoeiristas, e até hoje, ali, grandes capoeiristas da Bahia, vão nessa praia praticar na capoeira, né? E sempre o mestre Alfredo dizia: vocês têm que ter cuidado, vocês têm que prestar atenção no onde tem que ir, porque as coisas estão difíceis, muito perigosa, né? E depois, tecnicamente, ele é uma pessoa que ele explicava com detalhe, né, o cuidado de onde botar a perna, onde entrar, quando entrar em uma rasteira, quando entrar em uma vingativa. Ele teve também, né, o que eu lembro muito desse tempo do mestre Alfredo é aquele treinamento que para a gente parecia algo normal, mas era hoje vendo que era uma coisa radical, assim, né? Coisa que a gente dizia, pô, a gente fazia isso? Ele botava umas mesas dentro do salão, a gente começou a treinar no Clube do Zé, que era um salão muito grande na Liberdade, ele botava umas mesas assim que existia lá, mesa e cadeira, para nós passar por cima no AU. A gente não tinha no dia dos tempos, não metíamos aí no AU por cima da mesa. A gente fazia o peixinho, o famoso peixinho, pulava 4, 5. A gente olha hoje, isso não sei, como se fosse 3 metros, assim, pra gente pular por cima da gente não podia crer naquilo que estava fazendo, né? E na altura, mais ou menos, sei lá, chegava a ter altura de 1 metro sei lá, 1,30 m, 1,40 m, e não sei se mais, hein? A gente passando por cima daquelas mesas, né? E cair em pé, sem se machucar, era coisa que a gente dizia, pô, que massa. E isso foi que foi nos inspirando também, né, a desenvolver a nossa capoeira, a parte acrobática também, né, da capoeira. Mas uma das coisas que eu destaco dessa época foi a referência que nos conduziu ao Alfredo também, né? Através dele a gente foi conhecendo também, ele teve muita influência do mestre Saci, né? Nossa influência da capoeira regional, que no caso tivemos também toda a influência da sequência do mestre Bimba, nosso primeiro batizado de capoeira lá no Dendezeiro, né? Com grandes mestres, tenho na memória muitos mestres aí, ali, foi meu padrinho, foi Jorge Satélite, o mestre Jorge Satélite, né? Lá também estava o mestre João de Barro, teve um episódio muito lindo, ele com o mestre Alfredo jogando,
foram momentos, na verdade, extraordinários. E tive também, né, o privilégio de conhecer o mestre Caiçara, porque ele era meu vizinho, o bairro tinha medo do mestre Caiçara, né? Ele morava justo na Vida Tupi Caldas, ali no Estica. Eu morei na ladeira do Santo Antônio, né, na Liberdade, que dava em frente do São Cristóvão, estava o bairro Guarani, a gente descia assim para nossa, descendo de lá da Lapinha para Calçada, era do lado esquerdo, né, antes do bairro Guarani, aquela descida ali que descia, caía lá na Vida Tupical, onde estava a fonte da Bica, a famosa fonte da Bica. E ali estava o mestre Caiçara, e o pessoal tinha muito medo do mestre Caiçara, né? Tinha aquele mito do ele, né? Vocês sabem também que isso tem muito a ver com aquela coisa que o povo, a sociedade baiana, né, botava na capoeira, aquela coisa, capoeira, coisa de marginal, então viu o capoeirista como marginal, como perigoso, né? E os mestres Caiçara, como muitos mestres, como o mestre também Dor de Ouro, foram vítimas, né? Como muitos capoeiristas da Bahia é vítima disso, dessa marginalização que infelizmente segue essas consequências desse racismo colonial que botaram na capoeira, né? Quando o Código Penal trouxe isso, né? Ver a capoeira como marginal, até os dias de hoje tem esse fragmento aí, que né, essa espinha na nossa história da capoeira. A capoeira hoje está abrindo o caminho, abrindo os olhos de muita gente, capoeira, resistência nesse sentido. Não permitir que essa influência nos prejudique, nos limite. E daí, ali lá do lado do Gengibirra, quando o mestre Caiçara passava, que o pessoal, vai ver o mestre Caiçara, a gente com aquela vontade de falar com o mestre, né? E o mestre cheio de suas mandingas, cheio de sua bengala na mão, caminhando, e o bairro realmente se impressionava com o mestre Caiçara. Bom, como o mestre Val falou também do mestre Valdemar, né? A gente teve vários episódios, encontros com o mestre Valdemar, na verdade. Eu me lembro da última roda que eu vi o mestre Valdemar foi na Lapinha, uma roda muito emocionante, o mestre já estava numa fase complicada, mas essa roda da Lapinha também foi um clássico nosso, com o mestre Caiçara ali, né, com os grandes mestres, eu vi várias cenas interessantes da capoeira, com nomes da capoeira, que hoje alguns já não estão, né, como Jorge Capoeira, ver um jogo com ele, o mestre Negrinho da Encruzilhada, que foram interessantes, né? Mas esse foi o mestre Alfredo. O mestre Alfredo nos conduziu com muito cuidado e muito respeito, mostrando a capoeira com uma coisa que eu acho que é interessantíssima, que é a educação. Quando o capoeira está forjado com educação, se abre muitos horizontes importantes para ele. É fundamental isso. E o mestre Alfredo está de nota 10 nesse sentido. Até hoje as pessoas respeitam muito dele pela sua posição dele nessa relação com a educação na capoeira. Perfeito, mestre, perfeito. Voltamos com muito legal o seu relato. Então, depois a gente vai pegar um pouquinho mais. Eu quero pedir licença aos mestres para poder citar algumas pessoas. Eu sei que o mestre Val Boa Morte já viu, ele está interagindo nos comentários lá, mas eu vou citar alguns aqui para a gente fazer referência, né, que são alguns amigos, né, outras pessoas que nos acompanham, e por respeito aí à nossa audiência, vou citá-los. Então nós temos Alexandre Spolaor, Sidney Bonfim, Vinícius Rossi, a Emanuele, que nos segue há bastante tempo, Leones Pereira Viana, André Soares, Guivara, Rodrigo Capoeirista, Marcos, Lili Smalboni, Chris Lemon, o Mestre Sena, grande Mestre Sena, saudações, Mestre Sena, um grande abraço, já esteve conosco também o Mestre Sena, Cássio Cavalcante, e uma pessoa que é referência aí para mim, né, minha mãe,
Minha mãe está assistindo também. Inclusive, foi ela que colocou comentário aqui, ó. Também tive essa preocupação como mãe, mas a arte estava no corpo e no coração, né? Essa é uma preocupação de mãe, né? Bom, esse relato é bom, né? É um relato que comprova aí as falas dos mestres, né? Minha mãe preocupada comigo fazendo capoeira, imagina, né? Fazer o quê? Carlos Alberto, Fabiano Vinotti, quem mais? Ed Delanway, o contramestre Rochinol, né? Felipe Fofinho, e essa aí é a galera que está por enquanto aí conosco, a gente saúda todos. Cláudio dos Santos Guimarães também, um grande abraço, obrigado por estar nos acompanhando. E mestre, voltando, duas coisas que eu quero perguntar, mestre Val. Primeiro, não sei se o senhor teve contato com o mestre Paulo dos Anjos, chegou a ter algum contato com ele, ou conhece alguma história? E a segunda questão que eu quero saber, assim, ó, o senhor se lembra de alguma não vai sair a palavra. Peculiaridade. Essa aí. Quando o senhor estava com o mestre Valdemar, na hora da confecção dos birimbau, o senhor lembra de alguma coisa? Eu sei que o senhor era muito novo na época, mas se tem alguma coisa que ficou registrada na sua cabeça, como é que ele pintava o birimbau, que tinta, sei lá, alguma coisa assim, porque quando se fala em mestre Valdemar, a audiência sempre sobe, né? Porque todo mundo tem uma necessidade de ouvir histórias do mestre Valdemar. Então, sobre o mestre Valdemar e sobre o mestre Paulo dos Anjos, né? Fique à vontade. Ok, sobre o mestre Paulo dos Anjos, eu tive a felicidade de vê-lo jogar muitas vezes. Tá? E eu era fã do grande mestre Paulo dos Anjos. Para mim, ele foi e sempre será o capoeira mais autêntico que eu já conheci. A forma de jogar, o jeito dele de agir com as pessoas, né, e de pensar. Então, para mim, o mestre Paulo dos Anjos sempre foi uma referência. Aí, por sorte, eu sou neto dele, né, na capoeira. E não somente na parte do jogo e o comportamento, né, que a gente, o lado comportamento é muito importante, às vezes muito mais do que da forma que você joga, você faz sua performance dentro de uma roda de capoeira, né? E eu admirava muito ele. Eu andava muito no Pelourinho porque eu trabalhava no Sesc Senac, fazia espetáculo lá, né, folclórico. E eu estava todos os dias no Pelourinho, fazendo aula de dança, me apresentando. O mestre Paulo dos Anjos estava sempre no Terreiro de Jesus. Ele tinha um ponto estratégico dele, que ele passava a tarde dele, né? Então eu tive muita oportunidade de conversar com o mestre e vê-lo jogar. Eventos com o mestre Alfredo, com o nosso mestre Alfredo, o mestre Paulo dos Anjos sempre presente. Mas eu fui embora do Brasil para a Argentina em 1987, com o mestre Marcos de Itaúna. A gente chegou em Buenos Aires. Então, fiquei 3 anos praticamente na Argentina e passei sempre viajando, voltava para a Bahia, retomava o meu trabalho e viajava, ia, voltava. Então, como que eu perdi uma boa fase de convivência com o mestre Paulo, porque era a época que ele mais estava ativo, né? Com o trabalho com o mestre Alfredo. Eu já estava morando com o mestre Marco na Argentina, e depois eu voltei, viajei o mundo inteiro com várias companhias de espetáculo, e vim para a Austrália em 1992. 93, desculpa. Em 93 vim para a Austrália, e como que perdi um pouco. E me encontrava muito com o mestre Paulo dos Anjos nos eventos da Muzenza, do mestre Burguês, lá em Curitiba. Eu tive a oportunidade de ver o mestre Paulo dos Anjos pela última vez. O mestre Marcos de Itaúna também estava lá, junto com o pessoal da Argentina. Eu estava com meus alunos aqui da Austrália. E foi a última vez que eu vi o mestre Paulo e o mestre Gato Preto, né, Marco? O grande mestre Gato Preto, né? Foi um evento maravilhoso que teve lá em Curitiba, do mestre Burguês.
não sei, não lembro nem como chamou o evento, os grandes da capoeira, os furacões, os grandes da capoeira, que foi um evento, o maior evento que eu já participei praticamente dentro do Brasil. E quanto ao mestre Valdemar, o mestre Valdemar na época já não pintava mais berimbaus, né? Porque ele estava com problema de que ele tinha um problema dele, da tremedeira dele, coitado. E então ele já não conseguia mais, não tinha mais o domínio. Então, tanto que na época o berimbau ele pintava branco ou berimbau natural, né? Então já não tinha mais essa capacidade de fazer o berimbau pintado que ele mesmo criou, né? E já tinha na época outras pessoas fazendo, né, mestre? Mas ele fazia os berimbaus, ele testava, ele cantava, e como um menino jovem, ele ficava sentado e não falava nada, né? A gente não perguntava nada, ajudava o mestre, inclusive, né? Então, no fabrico, né? Então, é simplesmente aquela coisa da antiguidade que a gente, os mais velhos, eram uma referência e nós estávamos ali como, né? Tipo, aprendendo e sem falar, né? É. Mestre, provavelmente se com a cabeça de hoje, né, a gente teria aproveitado muito mais essas relações, né? Se a gente, poxa, eu fico pensando, eu sou mais novo na capoeira, né? Obviamente, não tive também, não venho do berço dessa capoeiragem aí da Bahia, mas convivi com alguns mestres irrelevantes no cenário. E hoje, com a cabeça que eu tenho, poxa, porque eu ia para as rodas para jogar, né? Os mestres ficavam lá sentados e eu tava lá jogando, né? Tava lá querendo trocar a pernada, né? Não sei se com o senhor também era assim, mas, né? Era a mesma coisa. A gente buscava conhecimento. Jogar, claro, mas nós éramos adolescentes, como que a gente buscava as oportunidades, mas passava a maioria do tempo apreciando. Porque existia aquela coisa de ficar aí, menino, você vai depois. Tipo, era difícil, não era tão simples, mas pelo fato de nós sermos muito ousados, nós nos infiltrávamos, a gente estava em todo lado. Eu estava onde eu ia, eu levava meus irmãos. A gente era um grupo de meninos, era um grupo de não meninos, adolescentes, que ia para todo lado. Então não tinha como eles, inclusive, era até uma atração para muitos, né? Porque, por exemplo, nas rodas do mestre, nas rodas lá do mestre João Pequeno, no domingo, eu tinha um grande fã que eu não sabia. Sempre que eu estava em dificuldade no jogo, porque não existia aquele lance, você é menino, a gente vai aliviar o jogo com vocês. Não tinha nada a ver. Era tudo igual. E quando nós estávamos em dificuldade, quem chegava na roda era o mestre João de Barro. Ele nem estava presente, mas de repente ele pulava no meio e salvava a gente daquela dificuldade. Então ele foi um grande salvador, no caso da pátria, para os momentos difíceis que eu tive nas rodas do mestre João Pequeno, que era uma roda que era frequentada por muitos capoeiristas de todo mundo, entendeu? E ali sim, era jogo de capoeira, não tinha moleza, entendeu? E todo mundo jogava de igual. E nesses momentos de dificuldade, aí eu saía para tomar o ar do lado de fora da academia do mestre João Pequeno, aí o mestre Nô me chamava assim no cantinho e começava a dar conselho. O mestre Nô era outra pessoa que estava sempre preocupado com a capoeira, ensinando sem precisar ajudar a gente a levantar as pernas. Então, são pessoas que foram referências e são referências para mim. Entendeu? Eu não soube aproveitar? Sim, soube aproveitar, mas não era a época da câmera, eu não tinha dinheiro, nem a gente comia o suficiente, não é questão, a gente não tinha, éramos pobres. Não tinha câmera, não tinha nada, então tá tudo na memória, entendeu? Tá tudo na memória, é uma história que eu conto, tem outras pessoas que vão confirmar, porque estão presentes também. Então,
Eu acho que essa é a melhor forma ainda de você registrar qualquer tipo de fato, né? Porque hoje em dia você tem a forma para dizer, ó, eu conheço o mestre fulano, ó, mestre fulano. E aí? Entendeu? Mas essa foi minha relação com esses mestres e... Beleza. Vamos pedir licença ao mestre Val, vamos voltar com o mestre Marcos. Para o mestre Marcos, vamos começar agora entrando já na parte folclórica, né? Eu vi que o mestre Val tem uma força muito grande nessa parte folclórica, das apresentações, das viagens internacionais, dos shows, até não sei se em Salvador também. Então, mestre Marcos, o senhor como próximo, ele também devia acompanhar ele ou ter a sua própria parte de shows folclóricos, de apresentações. Conte um pouquinho disso e já contando como é que o senhor chega também na Argentina, né? Diga qual é a cidade da Argentina que o senhor está. Acho que o mestre não falou a cidade da Argentina que ele está. Mas conte um pouquinho da cidade que o senhor está, dos shows folclóricos e como é que o senhor chega aonde o senhor está. Bem, eu estava aqui quando o mestre Val contava a história da roda da capoeira do mestre João Pequeno, né? Eu lembrava de coisas interessantes e é real, né? Acho que para mim essa roda foi uma roda mais importante que teve na nossa história em relação ao crescimento, porque a gente estava numa fase daquela fome, porque tem uma fase da gente que tem fome de capoeira, né? Quando começamos a capoeira, tem aquela fome de capoeira que a gente não sabe onde se meter e não sabe o risco que tem, que é capoeira. A gente entende que é capoeira. E foi justamente nessa fase aí. E aí, realmente, vi grandes capoeiras. A maioria das pessoas que você conhece, mestres que você conhece da capoeira, na história da capoeira, a gente conheceu nessa roda de capoeira aí. E agora, a capoeira Angola vinha de qualquer tipo de capoeirista estava nessa roda aí. Pessoas importantes da capoeira. Aí conheci mestre Braulino, Jorge Capoeira, mestre King Kong. Foram vários mestres que a gente encontrava aí nessa época, que era o auge da capoeira, e a roda era muito linda, e você vê que é o assunto, né, que era uma capoeira, a Academia de Capoeira Angola, mas a roda parecia aquela roda que era popular, né, parecia aquela roda de, não sei, tinha muitas referências importantes da capoeira nessa roda aí. Foi uma das melhores experiências que tivemos, em várias rodas, não foi uma roda, em várias rodas aí, né, até tivemos vários episódios também um dos episódios interessantes também com o mestre como é? Teve me ajuda aí, mestre, como era ele? Deu uma passando na minha cabeça agora. com, como é? Sim. Aí, um episódio com as crianças, com o mestre Curió. Meu Deus, eu gosto de fazer na cabeça. Com o mestre Curió. Ele vai ficar bravo com o senhor. Ele vai ficar bravo com o senhor. Vou a cabeça agora. Com o mestre Curió, porque quem conduzia a roda do mestre Pequeno, do mestre João Pequeno, que comandava a bateria, era o mestre Curió, né? E sempre abria com as ladainhas, era o mestre Curió. E um desses episódios muito interessantes, né, que teve com as crianças, né, que eu vou deixar, o mestre Val, vou deixar com você, que você contar isso aí, viu? Esta parte com as crianças, que foi também uma coisa marcante na nossa história. Aprendimos aí uma grande lição também da capoeira. Bom, quanto para a gente não perder do foco do que você perguntava sobre a parte folclórica, para falar da parte folclórica, eu não posso deixar de falar do mestre Badaró. O mestre Badaró foi o nosso mestre do folclore da Bahia, no sentido que é o maculelê, o samba de roda, né, o apoteão dos orixás, tudo que é a parte artística, né, está relacionado com o mestre Badaró. Eu e o mestre Val tivemos nossas primeiras viagens na Bahia, né, de Salvador, né, com o mestre Badaró. A gente foi apresentar a capoeira, o folclore da Bahia, né, o folclore afro da Bahia, lá em São Paulo. Foi uma das primeiras viagens. Eu que sou mal de memória também, mestre Val foi também reforçar depois. Né? A gente teve lá, tivemos no Maple, em São Paulo.
E aí também teve competindo, até que teve uma competência entre a gente e o mestre Suassuna, né? Aí com a parte do maculelê, e saímos também, levamos o melhor maculelê relacionado para a Bahia, a capoeira para a Bahia, naquele tal então, se não me equivoco, a memória foi no ano 83, por aí, hein? Por aí, não sei se depois o mestre Val reforça isso aí. Bom, de aí a relação com o show folclórico nos restaurantes da Bahia mais importante da época, né? Naquela época a gente fez a capoeira no Solar do Unhão, e no Solar do Unhão aí foi quando também tinha uma capoeira impressionante, grandes capoeiras, né? E aí era comandado pelo mestre Dinho, e era um dos melhores shows da Bahia de capoeira, uma capoeira muito linda, muito forte, que no qual a gente fazia parte desse elenco, né? E passaram muitos capoeiristas também nesse grupo aí. E desde esse grupo foi o que nos fortaleceu também em melhorar nossa capoeira, né? No sentido que era velocidade, a parte acrobática da capoeira. Também tivemos a experiência de estar no grupo Oxum, que era na Tenda dos Milagres, com o mestre Carlitinho e Tatal. Aí também tivemos uma experiência muito linda na Tenda dos Milagres, né, com grandes mestres também, referência da Bahia, como o mestre Bozó, esteve também, Bozó Preto, estava também na Tenda dos Milagres. Bom, e foram esses lugares, né, que nos forjou para ir também para o mundo, né? Saiu várias viagens interessantes. Nossa, minha primeira viagem, e aqui nos dividimos com o mestre Valbo à Morte, nessa primeira viagem aí, que eu tive, foi para Uruguai. E aí, mestre Valbo à Morte, aí nos dividiram, que a gente estava junto, era carinhoso, em todos os lugares que tinha de show, espetáculo, viagem, era a gente. Aí nos dividimos. Com a nossa primeira viagem que nos dividiu, eu fui através do Solar do União, com o Vavá Botelho, fomos para o Uruguai e Mertival foi para Angola. Depois ele vai também contar essa parte, fica na mão dele aí também. Bom, e depois os torneios da Bahia, né? Os grandes campeonatos da Bahia também foi o que nos preparou para isso. A gente fomos tricampeão baiano de capoeira em dupla. A gente teve participando de um dos melhores campeonatos de capoeira de dupla da Bahia, que foi feito no ginásio Antônio Balbino, né, que era acomodado pelo mestre Aristides. Nesse campeonato aí, a Bahia inteira viu em peso, porque foi o primeiro campeonato de capoeira transmitido, né, por televisão, né, que meus familiares viu esse campeonato através da televisão. E a gente tem também uma lembrança desse campeonato, que esse campeonato aí, a gente foi o campeonato que a gente não chegou a triunfar como primeiro lugar, ficamos em segundo, mas sabemos, e muitos sabem, que esse ponto de primeiro lugar era nosso aí, viu? Era nosso. Mas foi uma experiência tremenda. Grandes mestres que você vai hoje da capoeira participaram como dupla aí nesse evento. Vários, até nesse campeonato. Até nossa grande experiência com o mestre Canjiquinha também tivemos aí nesse campeonato. Nesse campeonato também tivemos uma presença também, meu primeiro contato assim, com o mestre Suassuna. Justamente para participar desse campeonato. Um campeonato espetacular, histórico, que deve ter registro desse... Temos algum fragmento desse registro, né, Val, desse campeonato. Tá, mestre, desculpa lhe interromper, mas o senhor tem registros disso? O senhor tem fotos, alguma coisa, qualquer coisa sobre isso? Temos alguma coisa, tem. O mestre Val Boa Morte, eu vou você ser muito transparente nisso. O mestre Val Boa Morte tem muito material, coisa que eu não possuo, porque o mestre Val Boa Morte, assim, quando ele falou que a gente não tinha câmara, e é real naqueles tempos de criança, porque éramos pobres, somos pobres, né? A diferença é que naquela época a gente não tinha nossa independência econômica, né? Como criança, a gente não tem, então a gente não tinha acesso à câmara fotográfica, a vídeos, não existia o celular, que hoje tem o celular, né? Que você pode gravar.
Mas uma das coisas que eu também admiro do mestre Val, que a primeira coisa que ele fez quando teve a oportunidade de ganhar dinheiro foi comprar uma câmera fotográfica. E daí, registrar tudo, né? Mas desse torneio aí, ele tem, né, parte desse material. Ele tem o vídeo desse material, né? Opa! Mas que Tá, e tem aonde tá? E esse aonde tá? material realmente é o mestre Aristides. Ah, não, se o mestre Val tiver alguma coisa, ele que não esconda nada de nós. Não esconda nada de nós. Senão a gente vai puxar os pés dele daqui mais uns anos, se ele ficar escondendo. Tem. Sei que ele tem um grande acervo, o mestre Val tem grande acervo. É assim, é cuidadoso, não comparte com ninguém, nem com os seus melhores amigos. Tem que ter cuidado com isso. Agora entregou Mas tudo. tem bom acervo. Obrigado, mestre. Vamos voltar com o mestre Tem Val. foto também, hein? Tem foto daí também, né? Eu me lembro que nessa época, um episódio interessante, quando com o mestre Canjiquinha, né? Vamos, Nosso tataravô da de- capoeira. o mestre O Val, mestre Balbamor dava aula de capoeira na escola Catavento, na Bahia. mestre Marcos, só deixa eu fazer Oi. um pedido. Mestre Val, envie a foto para o Contramestre Fly. Se o senhor tem uma foto no seu celular, envie pelo WhatsApp para ele, que ele joga na tela aí. Se for foto, já sei que vídeo a gente não vai conseguir com o senhor, porque o senhor é muito ciumento com seus vídeos. Mas a foto, se o senhor tiver, envie para o Fly aí que a gente joga na tela. Pode continuar, mestre Marcos. Não, isso, que né, a gente teve um episódio também com o mestre Canjiquinha, histórico da Ah, tá gente, que a aqui. gente dava aula de capoeira, e nesse campeonato, a gente, além de participar, né, a gente levou nossos alunos a competir, que no qual eram os meninos, né, os irmãos de Mertival, o Ney, o Jorginho, o Bananal, o Jones, Ah, eram o duplas de mestre capoeira, e jogamos na capoeira infantil, eles foram representantes. E uma das regras que tinha nesse campeonato, se não me foge a memória, foi nesse, porque teve vários campeonatos, mas acho que foi que aconteceu isso, né, que diziam que não era para entrar fazendo salto mortal, nem nada disso, né, e era para entrar no AU, e os meninos, né, eles não eram feras, Jorginho, Ney, Bananal, eram feras, são feras, né, do salto. E não entraram, né? E outros capoeiristas que entraram, outras crianças que entraram fazendo salto e ressaltaram. Então aí eu fui protestar. Quando eu fui protestar, o mestre Canjiquinha falou: Menino, você é mestre? Você é mestre, menino? E não deixou. E aí eu dei aquela, pô, mestre. Aproveitei a música da capoeira, né? Mestre, eu sou aluno, sou mestre, mas dou lição, né? Contestando aquela a resposta assim, a mestre Canjiquinha. Porque eles diziam que eu não podia entrar, mas a gente foi protestar, porque a gente também, os meninos não fizeram, né? Para não ser desqualificado, e os outros fizeram e foram, né? Destacaram com um campeonato. Bom, essa era alguns dos nossos episódios dos grandes campeonatos da Bahia. Tivemos vários, teve o Iguatemi Sandins, também a gente foi desqualificado, saímos desse campeonato, onde a gente estava nos campeonatos, a gente badalava, porque era uma das duplas mais problemáticas da Bahia, no sentido de apresentação de capoeira em dupla. E nesse campeonato do Iguatemi Sandins também foi um campeonato polêmico, né? Mas que também foi um episódio, um campeonato marcante na história, importantíssimo, né? A Bahia deve continuar fazendo esses campeonatos, porque isso ajuda muito, né, a desenvolver a capoeira. Tem que tirar essa coisa que a capoeira não pode ser competitiva na parte de campeonato, não pode sim, deve, constrói bastante. E faz parte da história da capoeira, da estrutura de crescimento da capoeira. Mas esse campeonato foi marcante para mim, para o Mestre Boa Morte e para muitos capoeiristas da Bahia. Muitos. Certo, mestre. Obrigado pelos depoimentos. Vamos voltar com o mestre Val. Mestre Val, antes de nós voltar, o Fly, eu te enviei aí o vídeo
que o mestre Val Sim, compartilhou. eu já tinha pegado lá nos comentários, Tá. deixa eu só... Tu consegue, mas antes disso, tu vai botar o vídeo primeiro ou a foto aquela? Mas nesse vídeo aí não tem, é só Vídeo. nesse vídeo só tem a premiação, não tem os jogos, não, tem a premiação. Ah, entendi. Né? Tá o mestre Aristide aí, tem o mestre Geni, e nós estamos lá atrás. É a premiação que tá dando os prêmios, né, da gente, tá falando quem ganhou, quem não ganhou, e tudo ao vivo, né, na televisão. Você vê meus irmãos aí, Jorginho Ney, eu de Itaúna com cabelo na época. Que maldade. Eu Cortei, rapaz. Oi? Eu só cortei o cabelo. Agora. E tudo que o mestre Marco. Olha eu ali atrás, ali. Capoeira Estética. É Capoeira Estética, nossa escola. Nós temos duas escolas: Centro Social Urbano da Liberdade e a Academia Estética, né? E mestre Val, uma outra coisa, Fly, depois se tu puder colocar a foto aquela, coloca para nós, para exemplificar também a fala do mestre Val. E mestre Val, o senhor colocou um comentário que eu achei sensacional ali, contando a história. Ó, essa aí é a foto que está o mestre Paulo dos Anjos, o mestre Gato, e no meio, no berimbau do meio, o mestre Moraes. Não sei se o senhor quer comentar alguma coisa sobre a foto. Isso. Esse foi, como eu falei antes, esse foi um dos maiores eventos de capoeira que eu já participei, se não o maior. Né? Com muitos nomes na capoeira, e o mestre Moraes estava aí presente, o mestre Gato, o mestre Paulo dos Anjos. Inclusive, a camisa que o mestre Paulo dos Anjos, a camisa minha desse evento, está assinada, a minha é do mestre Marcos de Itaúna, né? Está assinada pelo mestre Gato e mestre Paulo dos Anjos. São as únicas duas assinaturas nessa camiseta nossa, que é essa camisa preta que vocês estão vendo. Está a assinatura do mestre Paulo dos Anjos, mestre, e o mestre Gato Preto. Entendeu? Porque essa camisa, para mim, vale ouro. Que foi um evento muito histórico mesmo. O Fly, tu estava nesse evento, né, Fly? Sim. O Fly era da Muzenza na época. Ele tem essa carinha de gurizinho aí, ó, mas ele é um cara velho pra caramba, tem 60 anos, né? De capoeira tem 50. Conta um pouquinho aí, o Fly também, como é que tu chega nesse... Não, é uma curiosidade que eu estava explicando para o mestre Dunga, que no ano seguinte, inclusive, fizeram a camiseta do evento com a foto, inclusive foi a camiseta preta, assim, também, com a foto do mestre Paulo dos Anjos, para prestar homenagem para ele. Isso mesmo. Legal. Isso mesmo. E mestre, o senhor colocou nos comentários, obrigado, Fly, nos comentários ali a história dos meninos e da roda, inclusive com, não sei se uma poesia posso falar, o senhor é escritor também, conte um pouquinho para nós sobre aquele momento e as suas escritas, mestre. Essa eu chamo aprendendo a lição, né? Isso aí foi, como o mestre Marcos de Itaúna falou, foi uma grande lição para a gente. Na época, eu tinha somente 14 para 15 anos. Né? O Marcos de Itaúna é um pouco mais novo que eu, mas é mais ou menos mesmo, dá 6 meses de diferença. E meus irmãos, o Ney estava de 4 para 5 anos de idade, e Jorginho tinha 6 anos. E, como o mestre Marcos de Itaúna falou, o mestre Curió, ele era o mestre da bateria na academia do mestre João Pequeno. Então, ele que abria a roda. E nesse dia eu levei meus irmãos para a roda, e eu queria mostrar, né, o potencial dessas crianças, que eram feras. Né? E aí, a academia lotada, a academia do mestre lotada. Aí o mestre Curió começou a cantar a ladainha dele. E eu falei para Jorginho Ney, vai. vai, baixa no pé do berimbau. Eles foram, quando o mestre começou a cantar, eles saíram jogando a parede. Aí o mestre Curió, quem são esses meninos? Vieram de onde? Quem é o mestre de vocês? Assim, o mestre antigo era assim, né? Envergonhando todo mundo. Aí eu falei assim, mestre, desculpe, mestre, são meus irmãos. Né? Eles são meus irmãos. E
E o mestre falou, não, aqui não é assim não. Primeiro se canta a ladainha, depois vem a louvação, e depois que entra o corrido, tá, aí, pronto. Então, para mim, aquele dia, aquilo foi a minha maior lição. A nossa, né, Marco? Porque todo mundo ficou envergonhado, porque a gente tava todo, vai. E essa foi a minha maior lição. E eu fiz essa canção, né, que é longa, inclusive. Foi a maior lição que até hoje eu não esqueci. Eu tenho orgulho de contar, sabe por quê? Porque foi dessa forma que nós crescemos dentro da capoeira, com essas lições, né? E sem poder responder de volta. Como o mestre Marcos Gitano falou, eu lembro muito bem lá no campeonato da TV Itapuã, que a gente foi reclamar com o mestre, e ele respondeu dessa forma, mas a gente tinha direito, porque nós éramos clientes também, nós estávamos levando nossos alunos para participar. Mas como é que funciona para um grupo, não funciona para o outro? Entendeu? Mas mesmo assim, não tivemos uma resposta da forma que deveria ser, de acordo. Mas a gente vai relevando, porque são várias experiências dessa forma, né? Que aquela coisa do mais velho, então a gente aprende dentro de casa, mas na hora, dentro da capoeira, é o dia a dia mesmo. E hoje em dia nós somos educadores e compreendemos, né? E procuramos não agir da mesma forma, entendeu? E dando a oportunidade para nossos alunos ter acesso a tudo e a todos, né? Que eu acho muito importante, entendeu? Mestre Val, a questão dos shows folclóricos, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Como o mestre Marcos Gitana falou, nós éramos uma dupla, Gitaúna e Boa Morte. Tá? Na Bahia tinha as duplas certinhas, né? Macaco Branco e King Kong. Depois foi King Kong, Mestre em Matéria, Dalto e Ferreirinha. Tinha as duplas, Caboquinho, Du e Caboquinho. Então existia Pelé e Hermano. Sempre tinha as duplas. Então era uma disputa danada, né? E nós, por sorte, os dois baixinhos, que era eu e Marco, né? Nós éramos bem cotados. Entendeu? Éramos bem cotados, graças a Deus, pelo esforço, pela dedicação que nós tínhamos. E para chegar ao nível que nós chegamos na época, a gente tinha que treinar muito. E disputar com esses caras que já estavam lá antes da gente. Entendeu? Que não era fácil, né? E a nossa primeira viagem fizemos para São Paulo, em 1983, para participar do Dia da Consciência Negra, né? Lá no MASP, né? Na rua lá, Paulista, lá que fechou a rua, para ter esse grande evento, que até hoje eu acho que eles fazem esse tipo de evento. Foi nossa primeira viagem em 83, né? Aí, em 84, foi quando saiu a nossa primeira viagem posterior. Em novembro de 1984, foi quando eu iria com o Marco para o Uruguai, e o mestre Badaró, que é o meu mestre também, o mestre Marco, na dança, no folclore, me selecionou para ir para Angola. Eu tinha somente 17 anos de idade. E o Marco também tinha 17 anos de idade na época, 16 para 17. E eu, com muita dificuldade, meu pai eu consegui que meu pai assinasse esse documento para poder viajar. Porque ele não queria, ele não gostava da capoeira. E falei que eu tinha que estudar, que tinha que trabalhar, que a capoeira é para vagabundo. Tanto que meu pai só me viu jogando capoeira depois de 5, 6 anos. Ele ficou sabendo que eu fazia capoeira, porque eu tinha que viajar. E ele tinha que autorizar, entendeu? Mas, e foi minha primeira viagem, foi para Angola, em 84. Ficamos quase 2 semanas lá. Foi a melhor viagem que eu já fiz. E olha que eu já viajei para 57 países diferentes. Mas a minha primeira viagem foi em 84, foi a melhor viagem que eu fiz, que foi para Luanda. Foi onde eu me identifiquei com a minha cultura, com a capoeira, com o Brasil, com o samba, com
com a negrada da Bahia, com tudo, entendeu? Legal. E em 87 nós fomos para a Argentina, né? Juntos. E vamos dar só uma faladinha, porque depois eu sei que o mestre Marcos pode cantar, mas se o mestre Val puder cantar baixinho também, para não acordar o pessoal aí da volta e não ser expulso do seu local, a gente agradece. Mas na próxima rodada, vamos fazer uma música só do mestre Val, baixinha se puder, e o mestre, não sei se o mestre Marcos está preparado, tem berimbau por aí ou não, mas se não tiver, a gente... beleza, vai pra guerra e não tem arma. Aí, novinho sou eu, né? Novinho sou eu nessa história toda. Mestre Val, conte uma passagem aí ou outra qualquer de relevância aí nessa sua viagem à África e conte alguma coisa que lhe toca bastante, né? Eu tenho certeza que as pessoas que nos ouvem gostam muito dessas histórias, gostam de ouvir sobre essas histórias. Por exemplo, eu não tive oportunidade ainda de viajar para a África, né? Nem para nenhum país da África. Então, eu sinto essa falta, né? E sinto necessidade de saber histórias de lá. Fique à vontade, mestre, para contar. Valeu. Eu já fui em 3 países da África, né? E a experiência com Angola foi muito boa. Nós tivemos... a Norberto Odebrecht estava inaugurando uma barreira que eles construíram lá e convidou os artistas da Bahia. Tivemos um avião fretado para levar a gente e trazer, na época da Varg, né? E conosco nosso grupo éramos 7, Mestre Badaró, uma menina e mais 5 dançarinos e capoeiristas, né? E tinha o grupo, o Bloco Muzenza, o Bloco Ileaê e vários sambistas da Bahia famosos. Ederaldo Gentil, Nécio Rufino, Cezinha. Então foram a nata do samba da Bahia na época e a nata do afro, né? Da música afro, que era o Muzenza, o Ileaê. Eu não sei se o Baldauê também, né? E foi um grande espetáculo, foi uma grande experiência. Inclusive, na época, eles estavam em guerra, né? Eles estavam em guerra. Então, foi a viagem mais difícil também, né? Porque eu era menino, não entendia nada. Por exemplo, a gente tinha que estar no hotel 8 horas da noite, porque tinha um toque de recolher. Né? E a gente que é da Bahia, do Brasil, porra, gosta de ficar na rua. Tá começando o dia às 8 horas, né, mestre? Eu dei uma de engraçadinha, fui arrumar uma namorada lá, esqueci do horário, fiquei na praia namorando e acabei, quase que eu ia preso, a menina ficou presa 3 dias, e os caras mandaram eu sair correndo, senão ele ia me pegar, nunca mais ia soltar. E, meu amigo, foi o lugar que eu mais tive medo também, mas foi uma experiência muito boa, porque eu me identifiquei bastante com a cultura e com o povo de lá, entendeu? E o pessoal se encantou muito com a cultura nossa, né? Que o mais impressionante foi você levar a capoeira para lá. Eu acredito que foi a primeira vez que a capoeira chegou naquele país, em forma de espetáculo, de qualquer outra forma, que foi em 1984. Né? E eu buscando informações, né? Procurando livros de histórias, para poder identificar um pouco, né? A nossa cultura, a capoeira, o instrumento. Nesses livros eu só encontrei figuras de berimbaus, né? Inclusive tinha esse livro tudo na Bahia, que eu comprei vários, e nem sei onde é que está mais, né? Eu tinha uma bonequinha da África lá, que é a deusa Ginga, né? Que eu tenho um amigo aqui que está com ela, que nunca me entregou. Ih, lavando roupa ao vivo, é brabo, hein? Eu levei até hoje eu peço a ele, eu levei para a Argentina, né? Que eu tenho o selo da África, para sair da África tem que ter o selo, para sair com as coisas de lá. Aí o meu amigo, mestre Marcos de Tona, falou, vamos fazer uma réplica, e nunca me devolveu a original. Olha só, essas histórias você só ouve aqui no programa. Eu sei. Mas eu sei que está bem guardada, viu?
E, bom, então são várias viagens, mas as minhas melhores histórias foram construídas no Brasil, tá? Nas ruas, né? Nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, e aí pelos interiores de São Paulo e pelo Brasil, entendeu? Que inclusive a semana passada faleceu o nosso amigo, o mestre, né, mestre Kunta Kinte, que foi um parceiro de rua também, na rua de São Paulo, né, juntamente com o mestre Lencinho, o mestre Zumbi. Então, eu, sei lá, é muita história, mas enquanto a musicalidade, eu e Marcos de Itaúna somos muito parceiros, né? A gente tinha mania de ficar tocando e cantando, inventando. Cada roda que a gente fazia na rua na Argentina, saiu uma música, O, entendeu? Não tinha público, fazia um frio danado, a gente sentava na praça, por exemplo. Eu lembro que na praça na Praça Flores, chegou assim, um frio danado, não tinha ninguém, a gente começou a sentar no banco e cantar, e saiu aquela música, né, Marco? Na praia do Maitá, não é isso? Mas tá, Vamos jogar. Né? E aí, sempre que a gente junta, é para cantar, é para tocar e contar a história e rir. Né? Então, o que eu acho importante na nossa amizade é esse relacionamento que nós sempre tivemos, desde dos nossos 10 anos de idade. Porque quando a gente começou, 9 para 10 anos, quando começamos a estudar no ginásio, né, eram meninos. Né, e uma amizade que prevalece até hoje. Né, foi por isso que eu fiz a questão de compartilhar essa tela com meu irmão, porque a minha história não vale nada sem ter o mestre de Tom de Bolani, né? Imagine que a gente andava assim, ó. A gente comprava um. Era tipo assim, ele fazia uma roupa e fazia roupa igual. A gente andava igual, como se fosse irmão gêmeo. É ou não é, Gitana? A gente, a gente viajou para São Paulo em 83 e a gente nós mandamos fazer uma calça preta e branca e viajamos, porra, parecia até irmãos. Era maravilhoso. Então, essas histórias, hoje em dia, é muito difícil você encontrar um tipo de amizade desse jeito. Entendeu? E que dure tanto. Né? Que dure tanto. A gente não toma um passo à frente sem comunicar um com o outro. Entendeu? Eu acho isso muito importante. A gente precisa de. O capoeirista, o ser humano em si, precisa de um parceiro, de alguém do lado. Entendeu? E isso é muito importante. Está faltando isso na capoeira hoje em dia. E a minha história, a minha viagem não seria nada se eu não tivesse os meus companheiros ali, né? Comigo. Perfeito, mestre. Vamos voltar então agora com o mestre Marcos, né? Mestre Marcos, nós conseguimos duas coisas. Tem um pessoal da Argentina aqui que estava assistindo o programa, né? E ele colocou que legal saber esse início da capoeira na Argentina. E é isso mesmo. A capoeira da Argentina começa com o senhor, já tinha alguém lá antes. Conte um pouquinho disso e depois encerre aí e nós vamos para a última rodada de perguntas, né? O programa já está chegando no final e a gente também já pede que depois que o senhor puder cantar uma música também faça suas considerações finais. Mas vamos lá. Capoeira na Argentina, como começa, uma música e depois suas considerações finais, mestre. Fique à vontade. certo. Bom, chegamos na Argentina no ano 87, como o mestre Val falou, né? Quando chegamos aqui, nos levou para a Argentina, foi a Negra Egrimarte. A Negra Egrimarte era uma atriz, vedete, bailarina argentina, cantante, muito importante na Argentina naquela época. E a gente, no palco, a gente fazíamos a capoeira, né? Ela levava várias artes do mundo referente que tivesse influência afro. Então, trazia pessoal de Cuba, afros do Peru, né? E trazendo, e isso foi a capoeira levando a capoeira como arma de defesa, arma de luta, de defesa e resistência, que era dos afros, né? Das nossas origens africanas. Bom, e quando chegamos no palco,
fazemos a capoeira, paramos assim e convidamos, fizemos. Quero convidar, que tem algum capoeirista aí que apareça nesse momento, algum capoeirista, por favor, para participar com a gente. E apareceu um capoeirista aí e subiu no palco com a gente, que era Corme Velho. Ele era do Rio de Janeiro, né, se eu não me equivoco, né? E estava aí dando aula de capoeira também na Argentina. Subiu, fez a capoeira com a gente e passou. Depois também chegamos, encontramos aí o Yoji Sena, né? O mestre Yoji Sena, estava lá também, começando sua capoeira, na Argentina. E nada, aí depois tinha alguns grupos de capoeira, por exemplo, lá havia um referente que era também aluno do mestre Curió, que era Alejandro Frigério, também estava armando também seu grupinho de capoeira. Nada, e quando chegamos com o mestre Balbo à Morte, aí começamos a trabalhar com a capoeira, no sentido de com muita convicção, né? Eu não pensava ficar na Argentina, né? Mas surgiu a possibilidade quando os que nos estavam ao redor perguntavam, não, vocês têm que ficar aqui, né? Nos incentivavam, não se tem que fazer, e a gente não via a possibilidade porque o pessoal não sabia o que era capoeira, né? O pessoal confundia capoeira com feijoada, com caipirinha. Que é isso? Toda vez que o pessoal pergunta, que é isso, capoeira? Feijoada, caipirinha, era muito difícil desenvolver a capoeira na Argentina, né? E aí começamos a fazer esse trabalho de divulgar a capoeira, e foi um trabalho que foi duro, né, mas foi importante. Hoje a capoeira na Argentina, ela tem uma visibilidade importante, né? Não somente no que é a qualidade da capoeira, também como o que ela desenvolve como uma arte que orienta, né, aos argentinos em muitas coisas. Tem muitos argentinos apaixonados pela capoeira, né? Mas tem aquela coisa, não podemos nunca perder o caminho da capoeira como ela é em sua essência, né? Aquela capoeira com a visão ancestral, a capoeira que educa, a capoeira que é resistência, né? E a capoeira na Argentina tem isso aí. Olha que a gente foi nesse evento no Curitiba, nesse evento que acabamos de falar, que estavam os grandes mestres presentes, né? Que estava o mestre Moraes, o mestre Gato Preto, o mestre Paulo dos Anjos, estava também o nosso mestre Acordeon, né? Tinha realmente pessoas de peso aí, a gente foi também com os argentinos competir, né? E nesse momento dessa competição aí, foi duríssimo, a gente teve histórias interessantes, aí tiveram até, assim, o pessoal se fecharam a cara com os argentinos jogando capoeira, não, esses caras, não sei o quê, com problema, aí tive até que falar com o mestre Buguei, olha ali, porque os caras lá querem almoçar os argentinos, velho, né, porque eles jogavam duro, realmente, né, a capoeira da galera que a gente foi pra lá, foi uma galera boa, uma galera interessante da capoeira, onde eu defendo assim, que a capoeira, ela é um tudo. Então, ela é cultura, ela é luta, a capoeira se joga com respeito assim para o outro, mas tem aquelas pessoas que gostam de um jogo apertado, né? E a gente não pode ocultar isso. A gente tem que deixar que isso flua, porque é a linguagem do corpo. O que não pode existir na capoeira é a violência, mas o jogo duro é parte da capoeira. Ela é a essência. Isso aí. Qual é o mais importante da capoeira? É queda, é rasteira. Hoje em dia, o pessoal não quer receber rasteira, né? Quando eu comecei capoeira, a primeira coisa que o mestre dizia é: cair é a melhor linguagem do corpo. Aquilo ali é aprendizagem. Quando você cai, você aprende a crescer, né? Então, você, hoje em dia, vê que tomar uma rasteira é desvantagem. Tomar rasteira é motivo de briga. Por quê? Isso é para os caras que têm ego, os egocêntricos, né? Porque o verdadeiro capoeirista, ele cai, como dizia a mim chegou uma certa oportunidade, o mestre Júlio 29, aluno do mestre Bimba, chegou para mim e falou assim: um dia que um capoeirista, né, te tocar o pé, você tem que jogar com ele, ó, e dar um sorriso no rosto, né? Se tu mandou uma rasteira, dá um sorriso no rosto e levante e volte pro jogo. Porque se você levantar com a cara feia e com a cara de zangado, seguramente você não vai poder devolver a sua queda e não vai encontrar a oportunidade. Então, essa é a linguagem da capoeira.
Não é o cara levantar de uma rasteira e querer dar um soco na cara do outro. Não existe, é o ego. Você pode dar um martelo no rosto, né? Não acontece nada, tá? Beleza, tomou uma bênção, beleza. Mas tomou uma rasteira, pô, é como se acabasse o mundo pro cara. Mas é real, porque a capoeira toca o ego. A rasteira golpeia o ego. Acabou, você tomou uma rasteira, acabou o mundo. Pá. E aí vai demonstrar se você realmente é capoeirista. Um capoeirista trabalhado, seu lado espiritual, seu lado dentro, a integração da humildade, né? Então, na Argentina, a gente já forjou esse tipo de capoeira, né? Essa linguagem da capoeira, do que ela é capoeira cultura, capoeira luta, capoeira arte, né? E cresceu, né? Estamos tão perto, né, do Brasil, os argentinos, né? Que não tem tanto capoeirista como tem na Europa, mas sabemos também que é uma questão também de um tema econômico, né? Mas foi um trabalho duro, a gente divulgou a capoeira em vários canais de televisão, né? Foi uma batalha difícil, mas hoje o pessoal conhece a capoeira. Foi como matar o dragão, né? E hoje todo mundo desfruta dele, né? Da ausência dele. Então, a capoeira de hoje na Argentina é uma capoeira que está querendo mostrar e evocar para o mundo. Hoje a capoeira na Argentina está bastante unida, né? Ela teve suas fases também, dos seus conflitos, das suas guerras, das suas divisões, né? Mas queremos abraçar para mostrar, é bom para os argentinos, né? Mostrar uma capoeira que seja eficiente, que trabalhe juntos. Hoje tem vários mestres na Argentina, né? Aqui tem um companheiro de vocês, que é o mestre Vladimir também, que é de lá de Sim, sim, sim. O mestre José de Vlad, Minduca, que está aqui claro. também na O mestre, Argentina, o mestre Vlad né? é daqui bem pertinho, inclusive nós tivemos uma relação muito interessante de convivência na época que ele era contramestre, logo que ele pega mestre também. A gente conviveu muito, eu e o Vlad. E ele é um baita capoeirão também, né? Com todo. Agora ele tá mais leve, mas ele era pesado e parecia que o corpo dele era sempre leve. Era impressionante, uma facilidade também com as pernas. Não, é um bom capoeirão. Boa, show de bola. Massa, massa. Sobre isso, é uma pessoa humana, uma pessoa gente fina, né? Uma pessoa bastante educada, que isso é o que é importante hoje na capoeira. Ter mestres, né, que sejam educados, mestres que sejam respeituosos, né? Que você mostrando uma atitude ignorante, você fecha a porta, né? É importante você mostrar esse lado, hein? Tem fases na capoeira, etapas na capoeira, e isso também é ancestralidade, né? Por isso está o nível, a graduação na capoeira. Você passa por etapa, você quando chega a mestre, você já tem que ser diferente, pô. Tem que ser uma pessoa forjada com educação, com respeito, com conhecimento, né? É como eu digo, a capoeira tem uma coisa importante, que o mestre de capoeira, para mim, deve ter, porque ele passa por etapas, né? Desde a sua primeira corda à sua última corda. Aquelas etapas para você não voltar a cometer o erro que cometeu na primeira. Isso chama-se crescimento, conhecimento, né? É você chegar em um patamar onde as pessoas digam assim, pô, esse é o cara, porque ele é referência. O mestre, ele é referência nos alunos. Ele não pode ter um mestre de capoeira não pode ter aquelas coisas que pode prejudicar a um ser humano, porque um aluno é um ser humano, né? Se ele está involucrado com a droga, se ele está involucrado com o roubo, com coisa com a prostituição, é um mestre que prejudica, né? Prejudica. Então, o mestre é aquele que sabe superar os seus vícios. Para isso ele é mestre. Tem que construir isso, né? Porque ele vai construir, ele tá conduzindo pessoas, conduzindo seres humanos. Então é importante a educação, você levar aquele aluno para um bom caminho, para um bom patamar, né? Então, capoeira, eu tenho sempre assim, a capoeira tem que ter três coisas fundamentais. É que eu digo a trindade na capoeira. É o equilíbrio. O que é a trindade? O equilíbrio da mente, do corpo e do espírito, né? É importante isso. O alimento espiritual é que nos faz ser relevante no mundo da capoeira quando somos mestres. E a capoeira da Argentina foi forjada dessa forma. Eu e o mestre Val Boa Morte aqui tivemos vários episódios. Aqui a capoeira era conhecida, quando eu cheguei aqui, que era dança.
As artes marciais não respeitavam a capoeira. Nenhum. E tive vários episódios, aqui também que vale morte, de testemunha. Eu brigando com judoca, brigando com futecas, karatecas, né? Porque eles diziam, não, capoeira, e me desafiavam. E eu tinha que aceitar. Val, não, deixa pra lá. Eu digo, não, Val, essa na primeira, na segunda e na terceira. Eu me cansei. E tinha que chegar lá e dar, né? E quando ele dizia, quando dava um soco na cara, alguma coisa assim, dizia, isso não é capoeira. Eu digo, o que você sabe de capoeira? Você conhece capoeira para dizer o que é e o que não é capoeira? Você não pode falar daquilo que você não conhece, né? Então, são coisas que as pessoas têm que entender para dizer, a capoeira é luta, né? A capoeira é dança do mundo folclórico. Capoeira é um alimento interior. Se não fosse através da capoeira, né, que sai por aí os negros, os povos escravizados não seriam livres, porque foi importantíssimo o jogo da capoeira nisso aqui, a história conta, né? Você vê que era tão importante que logo depois da abolição da escravidão, já entra o Código Penal na capoeira. Para quê? Para poder calar a gente, pô, né? Borrar a gente. Mas não borra, porque a gente é energia, a capoeira é energia. Essa foi a capoeira que chegamos a trazer para a Argentina e forjar na Argentina, junto com o mestre Val Boa Morte, né? E, mestre Marcos, muito bom o seu depoimento, show de bola, mas vamos encaminhar, vamos fazer uma música e as suas considerações finais, mestre. Pode ser? Tá certo. Uma música, temos muitas músicas, não? Uhum. Mas não sei qual, se uma nova, tem uma nova com o mestre Val Boa Morte. Eu quero cantar uma, que der para contar muito, eu quero contar uma, que é quando o mestre Val Boa Morte, falamos da história da capoeira, quando começou a capoeira, né, que era a capoeira mais analisada, eu fiz uma música relacionada a isso, né, que é Ô mãe, deixa de besteira, isso é coisa do passado, hoje a vida é capoeira, né? Vou tentar cantar aqui, que eu acho que é uma música interessante, porque é a verdade de hoje, né? E para dar um CR da capoeira argentina, estamos juntos com vários mestres da Argentina, como o mestre Vladimir, tá o mestre Clay, o mestre Neguinho, né? Tá o mestre Xavier, que é o aluno do mestre Gladson, né? Que estamos tratando de fazer essa integração, né, da capoeira na Argentina, né? Direcionar a capoeira para quebrar aquela influência da capoeira sem mestre, né? Temos que buscar o valor da capoeira, que a capoeira sem mestre não é capoeira. Ela está vazia, né? É como a capoeira da internet. Você vai poder aprender capoeira no YouTube? Vai. Agora, a ancestralidade, você não vai aprender ali, não. Porque é importante a convivência com o mestre, para compartilhar essas experiências que compartilhamos aqui hoje com o mestre Val Boa Morte, né? A transmissão da história, do que é a relação da capoeira desde seu tempo ancestral. Então, é importante isso aí. Gente, vou mandar, hein? Quebra tudo. Meu filho, não faça isso não. Essa tal de capoeira é pra assassino e pra ladrão. Ô mãe, deixa de besteira, isso é coisa do passado, hoje a vida é capoeira. Ô mãe, deixa de besteira, isso é coisa do passado, hoje a vida é capoeira. O tempo foi se passando, eu aqui a treinar a minha velha capoeira. Na Angola regional, sou formado em literatura, eu também sou doutor, sou mestre de capoeira, isso se me dá valor. Ô mãe, deixa de besteira, isso é coisa do passado, hoje a vida é capoeira. Ô mãe,
E show de bola. Show de bola, mestre. Depois tem essa música aqui que eu fiz junto com o mestre Valbo Morte. Tem várias músicas, né? Tem o Berimbau de Fé também, que é uma música muito conhecida, que o mestre Tony Matéria canta muitíssimo. Mas eu quero ter uma música que eu fiz para pouco tempo com o mestre Boa Morte, que é falando justamente da Cantagalo, né? E de nossos encontros aí na infância, né? Que eu quero compartilhar com vocês, tá? Ainda não está muito bem polida, mas eu quero compartilhar com vocês isso aqui. Fui descendo a ladeira pra te ver. Fui descendo a ladeira pra encontrar você. Meu berimbau tava na mão, levava o coração. A gente ia pra maré treinar. Uou, uou. Eu parei na sua porta. Eu falei, vamos jogar. Foi quando ele me chamou pra trabalhar. Eu levanto a brita pra lá, eu preparo o concreto pra laje. Eu não vi a hora de escapar, mas eu só vou se você for. Chega mais um pouco e vamos juntos pro mar, pro mar, pro mar, pro mar, pro mar da capoeira. Pro mar, pro mar, pro mar da brincadeira. Pro mar, pro mar, pro mar da capoeira. Pro mar, pro mar, pro mar da brincadeira. Eu fui cantando a pé, eu fui descendo com fé, com minha sandália amarrada na mão de arame, descendo a calçada com ele. Papaiada canta, galo treina. A Ultimão, Marcelo, Fliflar, Mortal. E depois do cansaço, se jogar na praia, nas ondas azul do mar. Fui junto pro mar, pro mar, pro mar, pro mar da capoeira. Pro mar, pro mar, pro mar da brincadeira. Pro mar, pro mar, pro mar da capoeira. Pro mar, pro mar, pro mar da brincadeira. Pro mar, pro mar, pro mar da capoeira. Pro mar, pro mar, pro mar da brincadeira. Eu vou andando a pé, eu vou descendo com fé, com minha sandália na mão amarrada de arame, descendo a calçada com ele. Pra praia da Cantagalo treinar. A Ultimão, Marcelo, Fliflar, Mortal. E depois do cansaço, se jogar na praia, nas ondas azul do mar. Vamos junto pro mar, pro mar, pro mar, pro mar da capoeira. Pro mar, pro mar, pro mar da brincadeira. Pro mar, pro mar, pro mar da capoeira, ia, ia, ia. Pro mar, pro mar, pro mar da brincadeira. Que legal, Desculpa aí, tive um pouco de falha, mas é que é recém-feita essa música, né? Mas ela reflete bem a... Deixa eu fazer um comentário aqui antes de qualquer coisa.
Dizer que o mestre Alfredo está nos assistindo nesse momento. Mestre Alfredo chegou aí, nós já falamos do mestre Alfredo, o mestre Marcos e o mestre Val Boa Morte já fizeram referência ao mestre Alfredo, o seu mestre na formação da capoeiragem. Olha aí, o mestre Alfredo dizendo: esses são meus mestres. Mestre Alfredo, meus respeitos, tenho muita consideração por o senhor. A gente já encontrou, já nos encontramos algumas vezes. Eu tive a oportunidade de bater um papo até com o menino dele, ele tem um filho, né? Que tenha mais ou menos a idade do meu filho também. Então, mestre Alfredo, um grande abraço para o senhor. Pena o senhor não ter chegado antes, que de repente a gente tinha lhe chamado também para bater um papo aí. E tem outra, Fly, pode citar as pessoas que estão aí, que chegaram outras pessoas também aí, né? Tu consegue enxergar? Alguns, sim. Tem o Mestre Carcará, lá da Itália, mandando um abraço para todos também. Mauro Santos, deixa eu ver aqui, o professor Caranga, né, lá da TV Capoeira. TV Capoeira. Isso. O Mestre Nozinho, filho do Mestre Mestre Nozinho. No. Mestre Nozinho também, mandando um salve para todo mundo. Carlos Alberto. E... Mestre Aranha, Biriba Azul da Itália também. Salve, Mestre Aranha. Esses aí que aparecem aqui para mim. Show, show. Então, nós vamos ter que... Agora, para janeiro, Fly, vamos agendar alguma coisa também com o mestre Alfredo para ele poder contar as histórias do mestre dele. Vamos deixar agendado para janeiro. Agora a gente vai dar uma parada, mestre. E aí, agora vamos dar uma descansada nas entrevistas. E aí, depois a gente lhe chama aí. Bom, e para ele entregar alguma coisa do mestre Marcos e do mestre Val que eles não contaram, né? Para ele contar as histórias que o mestre... contar as peraltices do mestre Walter, do mestre Walter. Bom, mestre Marcos, suas considerações finais para a gente ir encerrando aí nosso bate-papo. Bom, eu quero agradecer primeiro a vocês pela oportunidade, né, de nos mostrar para a comunidade capoeira, apresentar nossa fala, apresentar nosso trabalho. Eu sou uma pessoa que ama a capoeira. Temos que tirar da nossa cabeça, da nossa mente, e essa é uma mensagem para todos os mestres, principalmente nossos mestres da Bahia, né, e o mestre do Brasil e do mundo, né? Temos que entrar nesse movimento das estruturas e desestruturar aquela coisa que foi botada na gente, na nossa capoeira no passado, para que a capoeira possa luzir tão bela como ela é, né? Fora do Brasil, a capoeira tem outra visão. As pessoas abraçam a capoeira com o valor que ela realmente merece, porque ela não está aqui levando na sua trajetória e história aquele peso da discriminação, né? Aquela coisa do preconceito levado à capoeira, até relacionado também com o tema da religiosidade. Quando você fala da capoeira, né, o pessoal fala assim: capoeira, coisa de macumba, feitiço, não sei o que, aquela ignorância, né? E essas coisas têm que ser quebradas da nossa história. Eu não posso falar da capoeira, né, sem falar dos orixás. Eu estaria negando a ancestralidade. Isso não significa que eu estou inculcando nas pessoas a religião, porque a religião é uma particularidade de cada ser humano. Cada um escolhe sua religião. É livre de escolher sua religião. Mas fazer preconceito com aquilo que não conhece, isso é negativo. Totalmente negativo. E eu não posso esconder, porque se eu escondo, eu estou realmente botando o sistema, né, aquele sistema colonizador, né, dentro da capoeira, né, aquela coisa de discriminar a capoeira pelo efeito que ela é da coisa dos afros, tudo que era do negro era feio, né, como contei aqui na história nossa, né, o passado da gente, dos capoeiristas, todos aqueles mestres antigos que morreram na miséria por não ter oportunidade, não é porque a capoeira era mal, é a oportunidade do sistema que não dava para a gente, não dão para os mestres de capoeira, e mais daquela época. Hoje está um pouco mais fácil, um pouco, né, no Brasil, e deve melhorar. Na Bahia, principalmente, temos que abrir isso, saber o valor que a capoeira tem realmente como instrumento de educação.
a importância que é um mestre de capoeira para seus alunos. E eles têm que se prepararem para isso. Isso não significa que tem que ir para a universidade, não. Isso significa de buscar conhecimentos com pessoas que possam ajudar ou que uma organização leve essa informação para esses mestres, né? Então, é importante saber que a capoeira tem uma força política grande e está desperdiçada. Como pode ser que na Bahia não temos um referente político negro de peso, lá como um governador. Não temos. Na Bahia, onde 80% da população é negra. Não podemos permitir isso. Então, minha colocação é abrir esse conceito de que capoeira é ancestralidade. E a carga do passado tem que ser eliminada, né? O que o Império botou na capoeira como código penal, ali começou, né, essa imagem que leva hoje a capoeira em alguns setores. Estou falando do Brasil, não fora do mundo. Do Brasil e principalmente da Bahia, né? Que a sociedade baiana aceita a capoeira até aí, sempre com aquela, não somente a capoeira, tudo que se é relacionado com a cultura afro, né? Estou falando, sempre tomando distância. Tem que parar com esse preconceito, e isso vai parar quando começamos a atuar e realmente sair do lado de conforto, sair daquela parte, daquela zona de conforto e dizer assim, estou acomodado, acá não, desacomodar. Capoeira é muito importante para a sociedade da Bahia e do mundo. Esse é meu axé que tem que mandar aí. Obrigado a todos que estão aqui presentes, participando dessa live. Obrigado, meu mestre, por estar bem presente aqui nesse momento, tá? E todos os capoeiristas e mestres de capoeira da Argentina, da Austrália, do Brasil e do mundo. Axé. Show, obrigado, mestre Marcos. Foi muito interessante, muito obrigado. Mestre Val, as suas considerações finais. Acabamos que não vamos conseguir fazer, devido ao adiantado da hora, uma música do senhor. Mas como eu sei que o senhor também tá com problemas aí. Fazer barulho. Então, mestre Val, suas considerações finais também, mestre Val. O mestre Marcos de Itaúna disse tudo, né? Nós conversamos muito. Então, nós temos uma mentalidade muito parecida, né? Então, o Marco falando, eu sinto que é nós dois conversando. Então, a gente bate muito papo. E, Marco, você disse tudo, parabéns pelas suas palavras. E o que eu acredito é o seguinte, as minhas considerações finais é vamos nos abraçar mais, vamos cuidar mais um dos outros. Cuidando um dos outros, estaremos cuidando da nossa querida arte, da nossa cultura, né, da capoeira, né? Meu mestre Alfredo, muito obrigado pela participação aí, tá? O mestre Carcará também, Missinho Carcará, que está na Itália, um grande amigo também. Ele viajou comigo, inclusive, comigo com o mestre Marcos de Itaúna, em 83 para São Paulo, na primeira viagem nossa. O mestre Carcará participou da primeira viagem que fizemos para Angola também. Eu acredito que é uma pessoa muito interessante para vocês, se puder convidar você, porque o mestre Carcará é aluno, foi discípulo do mestre Gato Preto. Claro, bom. O mestre Carcará já fez conosco. Ele já fez, já teve o mestre Carcará, né? Já teve, e também o mestre, o outro que foi aluno do mestre Zé Baiano também. Zé Baiano. Que Zé Baiano. Maravilha. E bom, obrigado a vocês. E bom, eu queria só uma frase minha aqui de uma das minhas canções, que é: eu daria tudo para voltar no tempo, né? Primeira parte da canção. Eu daria tudo para voltar no tempo, um tempo bom que não volta mais. Tempo das surras e dos bons conselhos que eram dados pelos nossos pais. Tempo bom, tempo que não volta mais. Tá? E essas lives estão ajudando muito para que a gente possa voltar no tempo e para que essas pessoas que nos acompanham, esses capoeiristas que estão chegando agora, tenham uma referência. Tá? Porque o que a gente precisa de referência. E nossas referências da nossa época
eram os antigos. Eram as rodas que nós sentava para assistir. Jogar não era o highlight, né, da capoeira para nós, garotos, jovens. Claro que nós tínhamos fome, mas você vê um bom jogo de capoeira, uma boa conversação dentro da roda, uma boa musicalidade era o que realmente marcava, né? E a gente está precisando mais disso, menos ego e mais abraços, tá? Muito obrigado, Contramestre Fly, muito obrigado, Mestre Dunga, muito obrigado essa galera que participou da live conosco, né? E Mestre Marcos Tona, muito obrigado por compartilhar essa tela conosco. É sempre um Obrigado a prazer. você, mestre Valbo Morte. É sempre um prazer, né? Estar aqui com você. Você sabe disso. E axé para vocês, galera. Muito obrigado, tá? Desculpa aí, a música vai ficar para a próxima. Não. Inclusive tem que ficar para a próxima, porque o mestre Alfredo já disse assim, ó, faltou a minha música. Então a gente vai ter que deixar ela para a próxima, né? O mestre Alfredo é guloso. Ele gosta de muito das músicas, tudo que a gente faz. Ele vai cantar para a gente. Valeu, meu povo. Muito obrigado, gente. Valeu. Antes de passar a palavra para o Contramestre Fly, dizer que nós temos entrevistas hoje à noite, nós temos entrevistas amanhã com o Mestre Acordeon, então o pessoal fique ligado, o Mestre Acordeon vai estar conosco, tem algumas surpresas aí, para quem coleciona, para quem tem acervo, é importante, pois eu gostaria também que o Contramestre Fly falasse. Domingo, fechamos ainda agora durante o programa com o Mestre Virgílio, da Fazenda Grande. Então, porque nós vamos entrar em férias dia 15, na terça-feira, então até lá a gente vai tocar, ó. Tudo que der, a gente vai esgotar tudo que der, e depois a gente entra em férias aí com a sensação de dever cumprido, e agradecendo, dizendo também que o mestre Galo Velho, acho que também estava presente aí na live. Outra coisa também é que quem é que falou aqui sobre isso? Deixa eu ver aqui. Bom, me passou. Me passou aqui a outra coisa que eu ia falar, mas a gente agradece muito ao mestre Val Boa Morte, mestre Marcos de Itaúna, né, por todos os ensinamentos. Muito obrigado. Pessoal, a gente está à disposição. Em janeiro, quando a gente voltar, a gente vai ter também uma nova reformulação, quem sabe, do programa, outras entrevistas. Nós já estamos fazendo uma agenda aí para o ano que vem de algumas pessoas que a gente quer entrevistar. E foi sensacional para a gente poder conhecer essas histórias aí, principalmente da Austrália e seus cangurus lutadores, e da Argentina e seu tango de pernas, né? Então, Contramestre Fly, suas considerações finais para a gente poder... Agradecimento a todos que estiveram conosco até agora. Muito obrigado também, mestre Val, por ter nos atendido com todo carinho, com toda essa humildade, essa simplicidade. Mestre Marcos, é um prazer ter conhecido o senhor, pelo menos virtualmente aqui também. Dizer que eu e o mestre Dunga, que estamos ao seu lado aqui, também estamos à disposição a hora que o senhor precisar. É só chamar, é só dar um grito para a gente aqui, que com certeza a gente vai estar dando essa força para o senhor aqui também. Então, a gente está à disposição também, presencialmente, quando o senhor quiser. Mestre Sena, da Bahia, manda um abraço para vocês dois. Estava assistindo aqui, mandou agora no meu WhatsApp aqui um grande abraço para os dois. E eu queria aproveitar também o encerramento, lembrei qual era a outra coisa. Diga. O Treinel James do Birimbau, que esteve conosco aqui, do Angoleiro do Sertão, eles vão fazer a roda no domingo, e aí, se tu puder acertar com ele para eles mandar flashes, alguma coisa que a gente joga na programação aí do domingo, sei lá, pensa aí numa situação aí para fazer para domingo. Não tá domingo, bom. Segunda. Sei que esse domingo tu tem compromisso. Sim, tá bom. Hoje à noite, então, entrevista com o mestre Bel,
Histórias e Estudos da Capoeira, a partir das 20 horas, não percam. Amanhã, às 18 horas, horário do Brasil, live extraordinária com o mestre acordeon, vai estar contando algumas histórias, vai estar falando sobre musicalidade, e também para o pessoal que tem acervo, como o mestre Dunga já falou, acervo, quem for historiador, quem for pesquisador, não pode perder essa live de amanhã, que o mestre acordeon vai estar trazendo algumas coisas aí, vai estar abrindo os acervos dele também para a galera, e vai haver uma contribuição espontânea para a gente dar uma força para o mestre. No folder, na página, na Identidade do Capoeira, no folder lá da entrevista do mestre acordeon, já tem o PayPal do mestre lá, já tem como contribuir, tem o telefone lá do mestre também. A gente pede que todo mundo que puder fazer uma contribuição para o mestre aí, qualquer valor, qualquer coisa, vai ajudar muito o mestre. Na segunda-feira, aí domingo temos essa entrevista à noite também com o mestre Virgílio. Na segunda-feira, a mestra Grazi da Cordão de Ouro vai estar falando aí para as mamães capoeira. E na terça-feira, uma live com o mestre Tonho Matéria, mestre Ministro e mestre Ferreira, os três de Salvador. Aproveitando também e mandando um abraço para o meu primeiro professor, já que nós tocamos no assunto aqui na live, mandar um abraço para o professor Curió, que foi o meu primeiro professor na época da Musens, na época que eu iniciei, que está fazendo aniversário hoje. Então, mando aqui meu abraço para ele, né? E desejo de sucesso na vida dele. Obrigado a todos e até de noite com Mestre Bel. Grande abraço. Valeu!